pessoal, vamos dando início, então, à nossa terceira aula do curso de Planejamento Estratégico. Nas duas aulas anteriores, nós vimos por que o planejamento estratégico é importante, no que ele consiste, quais são as premissas para a construção de um bom planejamento estratégico, também quais são os níveis de desdobramento da estratégia. E na aula de agora, nós vamos entender quais são os aspectos do nosso negócio. Então, qual é a estrutura? Também quais são os nossos norteadores estratégicos. E para isso, a gente vai começar falando da premissa de conhecer o negócio. Então, a gente viu que conhecer o negócio é uma das premissas importantes para garantir um bom planejamento estratégico. Então, é essencial que a gente conheça o nosso negócio. Aqui, a gente vai trabalhar a parte de estrutura e vai trabalhar também a parte de alinhamento cultural em um segundo momento. Então, como se configura o modelo de negócios da sua empresa júnior? Aqui a gente vai utilizar o Canvas de modelo de negócio, que é um instrumento de gerenciamento estratégico que nos proporciona descrever a lógica de como a organização cria, entrega e captura valor através de 9 blocos. Então, a gente vai falar de segmento de cliente, de proposta de valor, canais de relacionamento, formas de como a gente se relaciona com o nosso cliente, fontes de receita, recursos, atividades e parceiros-chaves, e, por fim, a estrutura de custos. Então, para iniciar, nós vamos iniciar pelo segmento de clientes. Sempre que nós estivermos executando, apresentando um Canvas ou construindo um Canvas, a gente sempre começa da direita para a esquerda. Por isso que nós estamos começando pelo segmento de cliente. Então, o segmento de cliente é onde nós vamos definir quais são os grupos de pessoas ou empresas, enfim, que a nossa empresa júnior pretende alcançar e servir. Para quem a nossa empresa júnior vai gerar valor? Qual é o público-alvo do nosso negócio e o que segmenta o nosso conjunto de clientes? Então, aqui eu posso ter, por exemplo, pequenas empresas e grandes empresas, como exemplo. A nossa proposta de valor. Então, nesse bloco, vai ser feita uma descrição dos benefícios que são gerados pelos produtos ou serviços que a empresa júnior presta aos seus clientes. A proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes da empresa júnior escolhem ela e não escolhem, por exemplo, uma empresa de mercado ou outra empresa júnior que é do mesmo segmento, do mesmo ramo e que oferece as mesmas soluções. Duas perguntas importantes aqui para facilitar a construção é: qual o valor a sua organização entrega? E existem benefícios diferentes para cada segmento de cliente? Então, anteriormente eu falei, vamos ter como exemplo a empresa de pequeno porte e a empresa de grande porte. Será que o valor que eu entrego para uma empresa de pequeno porte é o mesmo valor que eu entrego para uma empresa de grande porte? Ou a forma que o meu cliente enxerga o benefício é diferente? A forma que esse benefício ele é gerado é diferente? Normalmente porque tem uma discrepância grande ali em questão de tamanho de empresa, de uma pequena para uma grande. Então, aqui é importante que eu identifique quais são as propostas de valores, né? Enfim, os benefícios de cada segmento de cliente. Uma dica para fazer isso é utilizar cores diferentes. Então, estabelecer uma cor para cada tipo de segmento e sempre que eu estiver me referindo àquele segmento específico, eu vou usar aquela cor específica. A gente também pode olhar de forma geral. Então, daqui a pouco eu tenho benefícios que sim, são específicos por segmento de clientes, mas eu tenho outros benefícios que são gerais, que não é específico para um cliente, para um tipo de cliente ou outro. É um benefício geral que a minha empresa júnior entrega. Então, também é importante deixar claro quais são esses aspectos gerais que servem tanto para um segmento quanto para outro. Depois, nós vamos ter os canais.
Então, a definição de como a empresa se comunica com os seus clientes para entregar a sua proposta de valor. 3 perguntas importantes aqui é: quais canais nós vamos utilizar para chegarmos até os nossos clientes? Quais canais funcionam melhor? E quais canais trazem maior custo-benefício? Então, vamos recortar ali as empresas de pequeno porte como segmento de cliente. Daqui a pouco, o canal que melhor funciona para essas empresas é a rádio da região, né? Então, talvez a forma que eu consigo chegar nesse tipo de cliente é utilizando propaganda na rádio, é fazendo algumas ações com a rádio da região. Se eu, talvez, fizer uma campanha no Instagram para esse público, para essas pequenas empresas, talvez eu não atinja o meu público. Então, é importante entender quais canais funcionam melhor para cada tipo de cliente. Talvez o Instagram possa funcionar melhor para as grandes empresas. Ah, mas então eu não vou falar de pequena empresa no Instagram da minha Jota. Não, não é isso. Só a comunicação ela vai estar mais direcionada para o outro público, que talvez é quem, né, para onde funciona melhor nesse nosso exemplo fictício aqui. E quais canais trazem maior custo-benefício? Então, considerando a empresa de pequeno porte, que eu consigo atingir pela rádio, né, digamos, faz sentido eu investir em promoção de publicações no Instagram? Será que isso vai me ajudar? Faz sentido eu destinar muitos esforços, muita energia para produzir conteúdo para essas empresas através de Instagram, por exemplo? Ou é vantagem eu pensar em conteúdos que eu possa transmitir através de um programa da rádio daqui a pouco? Ou fazer uma propaganda na rádio? Porque a forma que eu vou chegar nessas empresas é diferente. Então, a gente precisa entender a razão de esforço e resultado nessa questão aqui também. E a parte de relacionamento, então, com o cliente, que vai ser a descrição dos tipos de relacionamento que a minha empresa júnior estabelece com os meus clientes. Então, podem ser relacionamentos pessoais, presenciais, enfim, ou automatizados. Então, um exemplo de relacionamento automatizado é o e-mail. Ao longo da execução de um projeto, eu posso me comunicar com o meu cliente através de e-mail. Então, é um canal de relacionamento. Ele precisa estar aqui e é um canal automatizado. Então, a pergunta que precisa ser respondida é: como vamos nos relacionar com o nosso cliente? E aqui, também, se tiver formas de relacionamento específicas para cada segmento, é importante demonstrar da mesma forma que nos pontos anteriores. Quais são as minhas fontes de receita? Então, como que a empresa gera recursos para o seu caixa? Como nós conseguimos dinheiro para pagar as contas da empresa júnior? Pode ser projeto, pode ser alguma assessoria, alguma assistência, algum produto. Então, depende da empresa júnior, mas aqui vocês precisam pensar em como nós conseguimos dinheiro para pagar as contas da empresa júnior. Os recursos chaves. Então, os recursos chaves são aqueles que permitem que a organização opere e entregue a sua proposta de valor aos seus clientes. Então, eu preciso entender aqui o que é inegociável para entregar aquela minha proposta de valor. Se eu não tiver determinado recurso, eu consigo entregar o que a minha proposta de valor está falando? Eu consigo entregar o que eu estou prometendo para o meu cliente? Se eu não consigo, se a resposta aqui for não, ele é um recurso-chave, ele precisa estar aqui. Então, quais são esses recursos essenciais que são demandados pela proposta de valor? E quais são os recursos que se relacionam aos canais e ao relacionamento com o cliente? Então, é importante pensar também se eu tenho um determinado canal ou tenho uma determinada forma de relacionamento que requer um recurso específico. Então, por exemplo, eu faço publicações no Instagram. Eu utilizo o Canva para fazer as publicações, o design dela, o layout e tudo mais. Então, o Canva é um recurso-chave aqui para mim. Só para trazer um exemplo para vocês. Atividades chaves. Aqui a gente vai descrever todas as atividades que são essenciais para a operação do modelo de negócio. Então, seguindo no exemplo,
Se eu quero publicar no Instagram e publicar no Instagram me faz chegar no meu segmento de clientes, uma atividade-chave aqui é produzir conteúdo, certo? E aí, quais são as duas perguntas essenciais aqui que precisam ser respondidas? Quais são as atividades-chaves que são demandadas pela proposta de valor? E quais são as atividades-chaves que se relacionam aos canais e ao relacionamento com o cliente também? Quando nós estamos falando de parceiros-chaves, nós estamos falando da rede de parceiros que impulsionam a operação do negócio. Então, alguma parceria, daqui a pouco a gente tem parceria com a entidade de classe da nossa empresa júnior, ou com profissionais específicos que nos ajudam, por exemplo, na assinatura de alguns documentos que os nossos serviços demandam. Então, aqui é importante que esses nomes constem como parceiros-chaves. Então, quem são esses parceiros estratégicos para o nosso negócio? E, por fim, a estrutura de custos. Então, para a gente finalizar o nosso modelo de negócio. Aqui nós vamos descrever todos os custos necessários para a operação do negócio. Então, quais são os custos gerais do nosso negócio? Então, eu tenho custo para treinar minha equipe, eu tenho custo de taxa bancária, né, que os bancos cobram para manutenção de conta. Daqui a pouco eu tenho custo com internet, com impressão, tinta de impressora, enfim, custos administrativos, precisa estar aqui. Então, a estrutura de custos da minha empresa precisa estar aqui. E um ponto importante para se prestar atenção é a questão de se tem algum custo específico relacionado ao segmento de cliente. Então, por exemplo, daqui a pouco a pequena empresa, que é um dos meus segmentos, ela vem até a sala da minha empresa júnior, né? Vamos considerar um ambiente presencial. Então, talvez a pequena empresa, ela venha até a sala da minha empresa júnior. Eu não preciso ir até ela. Mas o meu segmento de grandes empresas, ele demanda que toda vez que eu faço uma reunião, eu esteja na empresa, né? Na empresa do meu cliente. Então, eu preciso considerar esse custo de deslocamento como algo específico do segmento de clientes das grandes empresas. Eu não vou considerar isso de forma geral. Eu vou considerar de forma específica. Então, aqui também precisa estar claro o que é custo específico de segmento de clientes. E para a gente fechar, então, o modelo de negócios, aqui a gente tem um exemplo para ilustrar tudo que foi falado. Então, nesse exemplo, nós estamos considerando uma EJ fictícia de soluções financeiras. Quais são os segmentos de clientes dessa empresa júnior? Estabelecimentos comerciais. Então, aqui foi especificado que estabelecimentos comerciais são os restaurantes, bares, supermercados e postos de gasolina. Isso não significa que a empresa júnior não possa atender outros segmentos, mas esses foram os estabelecimentos comerciais que ela entendeu que proporcionam maior potencial para a execução das suas soluções. São clientes que têm maior potencial de serem atendidos pela empresa júnior. Além disso, a gente tem o segmento de pessoas físicas e o segmento de indústrias. Qual é a proposta de valor dessa empresa júnior fictícia? Soluções financeiras personalizadas. Então, não é qualquer tipo de solução financeira, não é algo que é padrão para todos os clientes. É customizado de acordo com o perfil de cliente. Então, aqui já é uma proposta de valor. Melhoria dos resultados é outra proposta. E auxílio com as obrigações tributárias, com a burocracia também é outro ponto. Quais são os canais? A rádio da região, as redes sociais e o site blog da empresa júnior. Como que essa empresa júnior se relaciona com o seu cliente? Através de e-mail, telefone, redes sociais e pós-venda. Pós-venda também pode ser considerado uma forma de relacionamento com o cliente, porque tu mantém o contato com ele mesmo após a venda do projeto ou a execução. Então, também pode ser considerado uma das formas de se relacionar com o cliente. Quais são as fontes de receita? Então, essa empresa júnior, ela ganha dinheiro com projetos e eventos. É isso que movimenta as receitas, é isso que entra no caixa da empresa júnior. Quais são os recursos chaves? Então, se eu não tiver esses recursos,
eu não consigo entregar soluções financeiras personalizadas, eu não consigo proporcionar melhorias nos resultados e eu não consigo auxiliar as pessoas com obrigações tributárias. Bom, 2 recursos chaves aqui. Excel ou Google Sheets, então eu tenho um software em um primeiro momento, e equipe treinada. Por quê? Porque não adianta eu ter o software e não ter uma equipe treinada que saiba como desenvolver soluções financeiras, que saiba como promover melhoria de resultados e que consiga, né, que tenha conhecimento acerca das obrigações tributárias. Então, eu preciso de uma equipe treinada para entregar o que eu estou me propondo. E quais são as atividades que são chaves para entregar essa proposta de valor? Bom, prospecção ativa, marketing digital e o processo seletivo. Processo seletivo, porque eu preciso de uma empresa treinada. E a minha empresa júnior precisa de pessoas. Então, se eu preciso de uma empresa treinada, ou de uma equipe treinada, eu preciso de pessoas para treinar. Então, o processo seletivo ele é uma atividade chave aqui para a continuidade da empresa. E quais são os meus parceiros chaves? As entidades como o SIC, CDL, a universidade e a rádio da região. Porque a rádio da região daqui a pouco me oferece algum desconto, ou a gente tem alguma parceria específica que, né, virou um parceiro-chave da minha empresa júnior. Pode ser considerado aqui também. E qual, então, é a estrutura de custos dessa minha empresa júnior? O deslocamento para projeto, então, para execução de projetos, treinamento para minha equipe, gastos com marketing e despesas com o processo de vendas. Então, o deslocamento do pessoal para apresentação de uma eventual proposta ou qualquer outro gasto que possa vir a ocorrer nesse processo de vendas. Pode até ser o custo de uma plataforma específica para acompanhar o funil. E agora a gente vai, então, para a parte de alinhamento cultural. Então, entendemos o nosso negócio, conhecemos a nossa estrutura de negócio, agora a gente precisa conhecer os nossos norteadores estratégicos para garantir o nosso alinhamento cultural. Quando a gente fala de alinhamento cultural, aqui eu fiz um recorte da parte da ideologia central. Então, a ideologia central de uma empresa é aquilo que tende a não mudar com o tempo. Pode ser escrito de uma forma diferente, pode ter revisão de alguma coisa, mas a essência, normalmente, ela tende a ser a mesma. Então, a ideologia central, ela é composta por 3 elementos. O propósito, que é a razão pela qual a empresa júnior existe, e esse sim é imutável. A missão, que é a forma pela qual a empresa júnior concretiza o seu propósito. Então, eu tenho um propósito. Como que o meu propósito é concretizado? Como que eu aplico o meu propósito na prática? Então, essa é a nossa missão. E os valores? Os valores orientam a forma de pensar e agir da empresa, orientam a tomada de decisão. Por isso que é importante que o planejamento estratégico esteja alinhado aqui. Então, eu preciso entender o porquê que a minha empresa existe, como que ela tangibiliza essa sua razão de existir e o que orienta a minha tomada de decisão. Caso vocês ainda não tenham visto, para detalhar um pouquinho melhor como construir propósito, missão, valores e fortalecer a cultura da empresa júnior de vocês, Fejar Mais conta com um modelo de cultura, um módulo de cultura que é específico para essa temática. Então, é importante assistir, porque ele vai impactar diretamente aqui no nosso planejamento estratégico. Então, construindo a nossa visão de futuro. A gente entendeu ali que temos uma ideologia central. Do outro lado da ideologia central, a gente tem a parte da visão. Então, a visão, ela é o nosso ponto B. Lá no início, a gente conversou sobre se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Então, eu preciso ter clareza de qual que é o meu ponto B, de onde eu quero chegar. E a visão de futuro é justamente para isso. Também é considerado um norteador estratégico importante. Então, entrando no conceito, o que é visão? A visão, ela consiste em onde a empresa júnior busca chegar dentro de um determinado período de tempo. Ao contrário do propósito, da missão e dos valores, a visão de futuro, ela pode sim ser mutável, né? Porque ela significa uma evolução.
E é importante aqui que todos os membros da empresa participem da construção da visão. Então, é importante ouvir todo mundo. É uma pergunta bem simples. Onde você enxerga a empresa júnior daqui 3, 4 ou 5 anos? Enfim, para o período do planejamento estratégico. É importante ouvir todo mundo e entender o que cada pessoa enxerga para a empresa júnior e construir isso em conjunto, para que se tenha senso de pertencimento a essa visão e as metas que vão vir a partir dela. Então, como construir essa visão? Entenda o seu time. Então, desenvolva um formulário para coletar a percepção dos membros da equipe de forma individual. Foi o que eu acabei de falar. Depois de fazer essa coleta, analise os dados. Então, é importante fazer aqui uma análise qualitativa das respostas e buscar identificar aspectos semelhantes. Então, dentro das respostas dos membros do time, o que mais se repete? O que é comum? Né? E aí a gente fazer esse filtro do que é comum, o que aparece mais. A partir disso, a partir do que mais aparece nas respostas, a gente vai desenvolver uma proposta de visão, que pode ser uma ou mais propostas. Então, elaborar propostas de visão para que sejam apresentadas à equipe. E, por fim, valide. Então, faça a validação dessas propostas com todo o time. Apresente essa proposta de visão para toda a EJ e defina em conjunto com os membros onde a empresa júnior quer chegar ao final do período do planejamento estratégico. E por essa aula era isso. Então, finalizamos aqui a nossa terceira aula e nos vemos, então, na nossa próxima aula, que vai ser justamente sobre a definição dos nossos objetivos estratégicos.